Olá, meus irmãos, graça e paz seja convosco. O tema da lição de terça-feira é a verdade bíblica. Olha como o autor colocou aqui, a autora colocou aqui a primeira frase da lição. Em 2017, uma capa da revista Time estampou a pergunta: a verdade está morta? Esta pergunta reflete bem a sociedade atual. A própria ideia de verdade vem perdendo força e muitos já não sabem mais o que acreditar. Na teologia do relativismo, na maneira que tudo pode, tudo é relativo, não existe uma verdade absoluta, faz com que, na verdade, essa frase que foi encontrada na revista Time em 2017 tenha força. Mas nós conhecemos, irmãos, que existe uma verdade em pessoa. Jesus é chamado de a verdade. Se nós formos atentar com mais profundidade o que a Bíblia descreve, em Jeremias 10:10 fala que Deus o Pai é a verdade. Em 1 João capítulo 5 e o verso 16 fala que o Espírito Santo é a verdade. Em João 14, verso 6, Jesus fala: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, quer dizer, a verdade ela é personificada, porém a Bíblia não fica por trás ou não fica atrás disso também. A Bíblia é a evidência clara de um Deus vivo e através da sua palavra, que é viva e eficaz, como nós estamos estudando no texto de Hebreus, nós encontramos que ela tem autoria divina e ela também traz vida, assim como o próprio autor traz vida. O próprio Jesus, quando falou em João 17:17, né? Santifica-o na verdade, a tua palavra é a verdade. Então, assim, nós entendemos que essa verdade, ela é santificadora. A Bíblia é uma verdade que santifica e que causa, de fato, um impacto diferenciado. Eu já falei para vocês nessa semana, né? Coloque qualquer livro de autoajuda em presídios, eles terão uma mudança momentânea, que é emotiva. Mas coloque a Bíblia ali dentro e você vai ver transformação de pessoas ali. Então, isso é uma verdade clara. A Bíblia tem um poder peculiar de trazer benefício, auxílio, ajuda. O autor colocou aqui o texto de Provérbios que eu citei para vocês, né? 30, versos 5 e 6. Ela nos protege como um escudo, sem precisar ser nada acrescentado. Eu não preciso de algo a mais para ter dela proteção. É só levar em consideração o que ela está dizendo e tão somente eu serei protegido. O outro texto que está aqui em Salmos 12, verso 6, ela fala que as suas promessas são confiáveis, são puras. Na verdade, toda promessa bíblica que ali se encontra, ela traz conforto. Sabe por que muitos não se desesperam por tantas desgraças que acontecem? É porque a Bíblia, na verdade, já tem promessas confiáveis para o futuro. Eu lembro de uma frase do pastor Billy Graham, que ele dizia assim: eu li o último capítulo da Bíblia e vi que tudo vai acabar bem. Por pior que esteja a situação, Satanás vai trabalhar com muita propriedade para fazer com que eu e você tenhamos dúvida do que a Bíblia tem dito. Mas felizes são aqueles que, na verdade, creem em sua palavra. Tem um hino no nosso cenário que diz assim: teu livro é qual jardim, Senhor, de flores sem igual. Mil coisas encontro ali, prazeres de fato que não tem comparação. Então, a Bíblia é um livro que faz florescer a vida que o leitor que nela faz parte, aquele que na verdade se dedica à leitura da Bíblia. E aqui embaixo tem uma outra questão que ele fala assim, ó, em Tessalonicenses 2:13, em Efésios e em Salmos, olha o que é dito lá. Em Salmo 33, 4 e 5, fala que a palavra de Deus, voltando, né, semelhante ao que está no Salmo 12, verso 6, ela é confiável e ela é de fato verdadeira. Em Tessalonicenses 2:13, aqui nos é dito que a palavra de Deus nos dá convicção e quando a pessoa lê e interioriza, ele a transmite com propriedade. Paulo, quando escreve essa carta aos Tessalonicenses, ele está falando que vocês confiaram em minha palavra como palavra de Deus. E de fato era a palavra de Deus, porque ele era um transmissor. Lembra da imagem? Você vê que cada dia da semana ele remete à imagem da lição. Aqui está alguém que conhece a Bíblia, está apontando para com que outro também vá até ela. Paulo aqui é um exemplo dessa imagem. Um outro ponto que merece consideração. Efésios 1, verso 13. Em Efésios 1, verso 13, fala que Deus nos deu o Espírito Santo como selo de garantia. Se eu e você lermos a Bíblia e fizermos dela uma bússola para nosso ser, o Espírito Santo confirmará a nossa vida como separada, selada por Deus para o dia da redenção. Então, o Espírito Santo não é só o autor da Bíblia, mas ele induz o leitor a confiar nela através de um trabalhar do Espírito Santo. E uma vez que eu permito com que ele trabalhe em mim, ele vai em mim fazer morada, ele vai me separar
como um santo para o seu reino. Por isso que nós vemos que a verdade da Bíblia ela é crucial. Nada se compara a ela, nada consegue destruí-la, nada faz com que ela seja obsoleta ou seja ultrapassada. A Bíblia, na verdade, é um livro extremamente beneficiador e maravilhoso. Felizes aqueles que nele confiam. Olha como é que diz o Salmo 1, né, em diante. Ele fala assim, ó, fala dos ímpios, dos que estão no caminho dos pecadores, que se assentam na roda dos escarnecedores, mas ele fala ali em seguida, antes o seu prazer está na lei do Senhor, que está na Bíblia, e na sua lei medita de dia e de noite. Que façamos assim. Leiamos a Bíblia com propriedade diariamente, e ela vai fazer em mim e você uma mudança santificadora para a glória do Pai. Vamos orar? Obrigado, querido Deus, por essa verdade maravilhosa que colocaste em nossas mãos. Dá-nos, Senhor, desejo intenso de passar tempo com a Tua palavra, de investir tempo nela, para que através da mesma possamos crescer e desenvolver a fé que foi fruto do Espírito Santo e que é fruto do Espírito Santo. Perdoa, Pai, quando às vezes lemos de maneira muito rápida, de maneira muito apressada, e nos ajuda a termos paciência para que possamos aprender a santa, boa e agradável palavra do Senhor. Dá-nos neste dia a tua santa paz, te pedimos em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe, um ótimo dia e até o próximo estudo, se Deus quiser. Até logo.